Olá, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse momento. É muito bom ter você aqui mais uma vez nesse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer. Eu me chamo Josué, sempre muito bom ter pessoas novas aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o papel fundamental e tão especial do discipulado. Hoje nós vamos aprender coisas muito importantes como a questão, será que para nós fazermos discipulado, evangelizar, nós necessariamente precisamos ser um evangelista ou coisa do tipo? Nós vamos aprender a questão sobre o discípulo. A quem se aplica essa palavra? O que seria a grande comissão que Jesus envia aos seus discípulos? Será que isso se aplica a nós também nos dias de hoje? Qual o processo do discipulado? Será que esse processo do discipulado é uma coisa de 7 cabeças? Qual a relevância disso? Em que sentido a igreja do Senhor Jesus Cristo pode crescer através do discipulado e eu, como cristão, como pessoa que serve a Cristo, posso crescer por meio do discipulado? A questão do discipulado envolve a comunhão. Mas o que seria comunhão? Será que comunhão é concordar contigo? Será que comunhão é ser passivo a tudo? E por fim, o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo e com a viagem missionária dele? Esse e alguns outros assuntos nós veremos no vídeo de hoje. Eu já quero pedir antecipadamente que você, se gostar desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para mais pessoas. Isso nos ajuda bastante a evangelizar outras pessoas. O YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai notificar você e vai notificar outras pessoas, e assim, de alguma forma, nós levamos a palavra para além. Sem demoras, então, eu quero compartilhar com você a minha tela e junto nós iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Os slides dessa aula, se você é novo aqui no canal e não sabe, nós temos um canal lá no Telegram onde disponibilizamos os nossos slides porque achamos que de alguma forma pode agregar a você. Se você se interessa, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá e baixar gratuitamente. Amém? Então vamos lá. Bom, pessoal, você pode ver aí as aulas que nós já tivemos. Se você não acompanhou ainda, todas essas aulas estão disponíveis aqui no canal. E hoje nós vamos estar olhando sobre o papel do discipulado, a urgência do discipulado. A nossa aula ela tem como texto áureo Mateus 28:19, que é onde está embasada a grande comissão. O Senhor Jesus fala: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática vai nos mostrar que chamamos de discipulado a fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. E aí na imagem central você vê que nós temos um homem com a Bíblia na mão e do outro lado a imagem que é um cristão carregando a sua cruz. O discipulado faz parte de tudo isso. A nossa revista ela tem o objetivo geral de esclarecer a urgência do discipulado, o caráter de urgência. Isso implica que há uma necessidade, aquilo que é urgente é aquilo que é necessário. Muitas das pessoas que professam a fé, muitos dos novos convertidos não passam por esse processo de discipulado para aprender o que é ser um cristão verdadeiro, coisa que apenas no momento da pregação não abrange todos os aspectos do que é ser um cristão. A pregação do evangelho é importantíssimo, o louvor, o culto, mas o discipulado não ocorre do dia para a noite. O discipulado ocorre por momentos como esse que nós estamos tendo aqui. Aí você terá na sua igreja através da escola dominical, dos cultos, dos trabalhos, da missão, do evangelismo, dos batismos. A lição vai abranger isso, o objetivo geral, esclarecer a urgência do discipulado. Ela é dividida em alguns objetivos específicos, que é, em primeiro lugar, conceituar o que seria discipulado. Em segundo lugar, pontuar o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. E em terceiro lugar, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Veja que o autor da revista destaca crescimento sadio, porque nem todo crescimento é
saudável. Uma criança, para ser saudável, ela precisa crescer normalmente. Nem retardar o crescimento, nem um crescimento acelerado. Caso contrário, isso gera ou é sinal de um problema genético. Da mesma forma, espiritualmente também falando, as coisas têm que seguir curso natural. A leitura bíblica em classe em Mateus 28, 16 ao 20, Atos 2, 42 ao 47. Mateus 28, Jesus fala depois da ressurreição, a grande comissão, e Atos 2, 42 é logo após o derramar do Espírito Santo. A igreja do Senhor cresce e persevera na doutrina dos apóstolos. Nós vamos ver nessa aula de hoje, a palavra discípulos aparece mais vezes que a palavra cristão, por incrível que pareça. A primeira vez que a palavra cristão aparece foi lá em Atos capítulo 11, verso 26, em Antioquia da Síria, quando os discípulos são chamados de cristão pela primeira vez. Quando Paulo, lá em Atos 26, 28, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente, Agripa clamou: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." É a segunda vez que a palavra aparece. Depois, o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente ali na diáspora, achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos, isso é, por pertencerem a Cristo. 1 Pedro 4, versículo 15 ao 16, é a terceira vez que a palavra cristão aparece. O John Stott, ele tem algo a agregar muito na nossa aula, o Discípulo Radical, um dos livros que eu gosto muito dele, da editora Ultimato. Ele vai falar na página de número 10 sobre discípulo. Ele vai falar que ambas as palavras cristão e discípulo indicam o relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre o aluno e o professor. Durante os 3 anos de ministério público de Jesus, e nós vemos isso nos evangelhos, os 12 foram discípulos antes de serem apóstolos e, como discípulos, estavam sob a instrução de seu mestre e senhor. Talvez de alguma forma deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estar sob disciplina, ou seja, o discípulo estava sob os cuidados do mestre. Isso é ser discípulo. Então entramos no nosso primeiro tópico. O que é discipulado? O discipulado pressupõe que há um discípulo. O discípulo é alguém que é comissionado, por isso a grande comissão. Depois de ser discipulado, de receber o ensino, o discípulo então é enviado a fazer outros discípulos, e isso implica então na educação cristã que está relacionado ao caráter e a um estilo de vida. O discípulo, nós estamos agora respondendo a essa pergunta, o que é discípulo. A palavra grega aí é matetes, empregada para discípulo e é usada aproximadamente 270 vezes. Por isso que eu te falei agora há pouco que a palavra discípulo aparece mais que cristão. Enquanto cristão aparece 3 vezes, a palavra discípulo aparece 270 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. Essa palavra denota um pupilo que se submete ao processo de aprendizado sob a responsabilidade de um professor, ou seja, o discípulo aprende, o discípulo é alguém que está aprendendo. Nós vivemos uma geração que quer só ensinar, não se sentam para aprender. Hashtag fica a dica aí, Discípulo é alguém que está disposto a aprender. Essa palavra grega, palavra matetes, entrou nas línguas inglesa e portuguesa como o termo matemática, em inglês mathematics, que significa literalmente disposto a aprender. O discípulo é alguém que está disposto a aprender. No Novo Testamento, o termo é usado com alusão aos discípulos de João Batista, Mateus 9,14, discípulos dos fariseus, Marcos 2,18, e de Moisés, indicando os adeptos contemporâneos de seus ensinos, conforme o Evangelho de João 9,28. No sentido amplo, Jesus usa a palavra discípulo como descrição de todos os seus seguidores vindo sob influência de seu ensino, esforçando-se para conformar-se aos seus princípios. Ou seja, o discípulo não aprende apenas com a teoria
do mestre, mas aprende com a prática do mestre. Nesse sentido, o discípulo não é só aquele que imita as palavras de Jesus, mas que imita as obras de Jesus. Jesus disse em João 8,31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Os 12 discípulos de Jesus, algumas pessoas não sabem. Se você perguntar isso na escola, na sua sala de aula, boa parte dos alunos não sabem o nome dos 12 discípulos. Vale muito a pena memorizar o nome deles, porque foram pessoas escolhidas diretamente por Jesus. Nós temos Simão Pedro, André, Tiago de Zebedeu, ou filho de Zebedeu, João, Filipe, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, Tomé, Mateus, que é chamado Levi, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, ou o Cananeu, Judas, o irmão de Tiago, e às vezes chamado Tadeu, e Judas Iscariote. Então nós temos 2 Judas aí. Isso está em Mateus 10, versículo 1 ao 4. O doutor A.B. Bruce disse, falando dos discípulos, que eles não eram nada fácil, né? Eles eram pessoas de mente lenta, muito honestos, mas muito inaptos para receber novas ideias. Sabemos que nada além dos fatos poderia fazer com que tais homens crescem naquilo que atualmente alguns lhe acusam de terem inventado. Ou seja, na opinião do Dr. A.B. Bruce, os discípulos, para fazerem o que eles fizeram, a ponto de darem a vida por Jesus Cristo, isso é sinal de que de fato aquilo aconteceu pela relutância que eles tinham. Eles eram homens lentos, mas eram honestos. Eles eram honestos a tal ponto de não quererem abrir mão daquilo que eles tinham como fato, que era a ressurreição de Jesus, algo que hoje as pessoas os acusam de terem inventado. Agora é importante lembrar, pessoal, que esses discípulos eles são comissionados por Jesus, né? E aí na grande comissão nós vamos notar que somente quando vemos todo o esquema como é apresentado nos 4 evangelhos e que enxergamos a grande comissão em sua totalidade, né? A grande comissão ela foi dada por Jesus logo após a ressurreição, né? É uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo aos seus discípulos, como registrado em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, Lucas 24, versículo 46 ao 49, e o Evangelho de João 20, 21 e 23, e Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, mostra os momentos finais ali antes do grande derramamento do Espírito em Pentecostes, onde a igreja começa a se expandir. Se você observar o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que a autoridade ali, ela entra em vigor quando Jesus diz: vão e façam discípulos. Então é uma autoridade, é uma ordem do mestre, e o objetivo com total inclusão, ou seja, a autoridade vem de Jesus e o objetivo dessa grande comissão é que os discípulos deveriam evangelizar todas as nações, e a extensão de tempo da obra. Até quando se deve fazer discípulo? Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então o discipulado é algo que ocorre até a volta de Jesus. Quando nós vamos ao Evangelho de Marcos, nós vemos o método e o escopo geográfico da obra. Quando Jesus lhe disse: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas, em Marcos 16, 15. Ao chegarmos no Evangelho de Lucas, a mensagem e a universalidade da obra. Lucas 24, 46, e disse-lhe Jesus: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja, a mensagem é a morte de Jesus, né, para que haja arrependimento e perdão dos pecados. E o Evangelho de João fala o meio, aqui nós podemos chamar de equipamento espiritual, é a natureza espiritual dessa obra de discipulado. Quando João, no capítulo 20, 21 e 22, João capítulo 20, versículo 21 e versículo 22 diz: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo.
em Atos 1, versículo 8, na versão Nova Almeida atualizada, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim, quando nós olhamos os 4 evangelhos e o livro de Atos, nós entendemos com mais clareza o escopo do discipulado. Nós chegamos então na segunda parte da nossa aula, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. A palavra, que é o ensino, ensina, né? A comunhão fortalece o ensino e o serviço gera resultado, porque é quando a fé ela entra em prática. Nós vamos então aí para a palavra. Os primeiros discípulos de Jesus, conforme Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e agora preservado na Bíblia. John Stott diz que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3.000 alunos no jardim da infância. A igreja primitiva ou apostólica era uma igreja que aprendia a palavra, por isso crescia. Onde então encontramos o Jesus autêntico? É a pergunta que deve ser feita. Ele deve ser encontrado na Bíblia. O livro pode ser descrito como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo, uma descrição da Bíblia. A Bíblia é repleta de Cristo, como ele próprio diz, as Escrituras testificam de mim, em João 5,39. Jerônimo, o antigo pai da igreja, escreve que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura ou a Bíblia é conhecer a Cristo. E a comunhão? Nós vimos que a palavra revela a Cristo e a comunhão. 1 Pedro 2, versículo 2 e versículo 5, nós temos um texto muito bacana que vai nos mostrar alguma coisa sobre a comunhão. Ele vai falar que como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. O versículo 5 fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós somos chamados tanto para o discipulado individual quanto para a comunhão corporativa. Bebês, apesar de nascerem numa família, têm sua identidade própria. Isso fala então do discipulado individual. Até os gêmeos nascem separados. Porém, a função fundamental das pedras aqui, na descrição de Pedro, usado em construção, é ser parte de alguma coisa. Elas, as pedras, cedem sua individualidade ao prédio. Assim como um prédio é formado por vários blocos, a igreja é formada por vários crentes que formam o corpo de Cristo. É muito importante que, quando Pedro fala que como criança recém-nascida deseja o leite da mãe, nós, como novos convertidos, o nosso anseio deve ser o leite espiritual puro, ou seja, uma referência à palavra. Se a criança recém-nascida se alimenta pela boca por meio da mãe, o cristão recém-nascido, o novo convertido, ele se alimenta por meio dos olhos, lendo as Escrituras, e por meio dos ouvidos, ouvindo os ensinos da palavra de Deus. As doutrinas básicas da fé que com o tempo vai se tornando naquilo que nós assembleanos chamamos de mocotó, tutano, né? Um alimento mais sólido. As doutrinas que parecem ser um pouquinho mais complicadas. E isso só ocorre por meio da palavra, que gera a comunhão entre os irmãos. Nós temos outros meios de comunhão. A palavra comunhão significa... A palavra comunhão, do grego koinonia, significa companheirismo ou parceria com outros, baseando em algo que se tenha em comum. A comunhão cristã pode ser considerada sob vários aspectos. Quais são os participantes dessa comunhão? A comunhão do cristão é, em primeiro lugar, com Deus, isso é importante, 1 João 1, versículo 6. É também comunhão com Cristo, 1 Coríntios 1, 9. Comunhão com o Espírito Santo, Filipenses capítulo 2, versículo 1, 2 Coríntios 13 e 13. Comunhão com o Pai e o Filho, 1 João 1, 3 e João 14, 6, versículo 23 e 26. E em segundo lugar,
com os companheiros cristãos, João 15:12, 1 João 1:3 e 7. E meios de comunhão e serviço. Nós temos na Bíblia a comunhão na ceia do Senhor, conforme 1 Coríntios 10:16-21, na qual o crente professa sua fé no sangue expiatório de Cristo e manifesta sua morte até que ele volte. 1 Coríntios 11:23-26. Um outro meio de comunhão é a reunião da igreja local. Os cristãos e cristãs devem ser alimentados e alimentadas pela palavra de Deus, Hebreus 10:24-25, conforme Malaquias 3:16 também, e desfrutar a comunhão na palavra e na oração, conforme Atos 2:42, que nós acabamos de ver. Nós temos um outro meio de comunhão, que é a ministração aos santos, ou seja, isso envolve assistência social, tais como os fundos de socorro para outras igrejas. Nós vemos isso em Atos 11:29, Romanos 15:25, ajuda a cristãos que estejam passando momentos de necessidade, conforme Romanos 12:13, 2 Coríntios 8:4, e talvez até outras pessoas também, Hebreus 13:16, suportando e compartilhando os fardos de outras pessoas, Romanos 15:1 e Tiago 5:16. Isso é forma de ter comunhão. Comunhão não é só comer pizza depois do culto, não, tá, meus irmãos? Comunhão é participar das necessidades dos nossos irmãos e até daqueles que nós podemos ajudar. E em quarto lugar, comunhão no sofrimento. Isso se refere ao sofrimento como membro do corpo de Cristo, da participação dos sofrimentos e aflições de Cristo, conforme Filipenses 3:10 e Colossenses 1:24. A fonte desse argumento é o Dicionário Bíblico Wycliffe, página 439. Chegamos no nosso terceiro tópico aí, o discípulo e o crescimento sadio da igreja. Ou seja, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, que envolve crescimento espiritual, crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Crescimento espiritual. 2 Pedro 3:18, o apóstolo Pedro fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Então aqui nós podemos notar que quanto mais os crentes se alimentam da palavra, mais crescerão na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais conhecermos a Jesus, mais cresceremos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz e a graça é o fruto, certo? Não se trata apenas de conhecer um ensino, mas de conhecer uma pessoa. Há muitas pessoas que conhecem sobre Jesus, mas não conhecem Jesus no sentido de ter comunhão com Ele. Não é conhecimento a respeito de alguém, mas intimidade com esse alguém, com essa pessoa. Não se trata de conhecer qualquer pessoa, mas a pessoa bendita, meus irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conhecimento não é apenas teórico, mas experimental, ou seja, não é apenas aquilo que eu leio sobre Jesus. Isso envolve a piedade, a comunhão, a oração, o jejum. Isso faz parte da experiência espiritual e também a pessoa do Espírito Santo que habita na igreja, habita em nós. Aqui nesse texto de 2 Pedro 3,18 há um equilíbrio fundamental: conhecimento e graça, mente e coração, verdade e experiência. O conhecimento sem a graça é uma arma terrível e a graça sem o conhecimento pode ser extremamente superficial. Combinando os dois, porém, temos uma ferramenta maravilhosa para edificar outras vidas e a igreja. Devemos sempre manter o equilíbrio entre a adoração e o serviço, entre a fé e as obras. Somente assim, então, acontece o crescimento espiritual. Em segundo lugar, crescimento numérico. Hoje nós temos dois extremos, né? A numerolatria e a numerofobia. O que é numerolatria? As pessoas que idolatram o número, o crescimento. Estão dispostos e dispostas a tudo para verem a igreja cheia. E para isso abrem mão de princípios bíblicos, para isso abrem mão de caráter, para isso abrem mão de um monte de coisa. Esse é o extremo. Numerolatria é um problema. Achar que apenas o crescimento significa a aprovação de Cristo. Isso é um equívoco. Em segundo lugar, a numerofobia. São aqueles que têm medo de número. São aqueles que acham que para ser salvo a igreja tem que ter 2 membros apenas, e o fato de não ter mais pessoas
é sinal de que as pessoas estão em pecado e que a igreja não vai abrir mão de princípios e coisas do tipo. E que se a igreja cresce é porque tem falso ensino, se a igreja cresce é porque é o modismo entrando, e nem sempre. Nós temos que tomar sempre muito cuidado com os extremos. Precisamos entender que qualidade, então, gera quantidade, isso é óbvio. Mas nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. É uma outra advertência. Nós vamos ver, lendo o livro de Atos, que a igreja crescia em números também. A igreja crescia diariamente por adição de vidas salvas e por ação divina. Nós podemos ver aí o crescimento da igreja. Em Atos 1,15, a igreja tem 120 membros. Em Atos 2,41, 3.000 membros. Veja o salto, o crescimento. Em Atos 4,4, 5.000 membros. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Ninguém nem sabe quanto ao certo. Em Atos 6,7, a Bíblia fala que o número dos discípulos é multiplicado. Isso implica que o discipulado está ocorrendo na igreja, certo? Não é apenas a membresia que está crescendo, mas o discipulado está ocorrendo na igreja. Atos 9,31, a igreja se expande para fora da Judéia, Galiléia e Samaria. Em Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro da sua época ali. Roma, Antioquia, vários lugares a palavra de Deus vai chegando. Então nós temos o exemplo da igreja de Antioquia, Atos 11, 25 e 26. O texto vai nos falar que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos observar aqui algo interessante. Primeiro, Barnabé encontrou Paulo e levou-o para Antioquia. Naquela igreja ensinaram uma multidão imensa durante um ano inteiro. Veja, ensinaram uma multidão imensa durante um ano inteiro. Como resultado, porque o ensino da palavra de Deus vai gerar resultado, não tem jeito. Se ensina a palavra, haverá resultado. E o resultado foi que os crentes gentios passaram a imitar de tal forma a Jesus que foram apelidados de cristãos, ou seja, gente parecida com Cristo é o que significa a palavra cristão. Até agora, no livro de Atos, Lucas se refere à igreja de modo geral como discípulos em Atos 6:1, como santos em Atos 9:13, irmãos em Atos 1:16 e Atos 9:39, fiéis em Atos 10:45, os que estavam sendo salvos, Atos 2:47, os seguidores do caminho, Atos 9:2, e agora finalmente Lucas passa a chamá-los de cristãos, porque aqueles irmãos estavam imitando não só o ensinamento de Jesus, mas a prática de Jesus. E aí a revista da EBD destaca que assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. O discipulado, porque há pessoas que são membros da igreja, que são simpatizantes da fé, que frequentam a igreja, faz parte do hall de membros, mas não se submeteram ao discipulado. O discipulado pressupõe ensino e prática da palavra de Deus. E aí chegamos na conclusão da nossa aula que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero em nome de Jesus que tenha contribuído com você. E eu te espero aqui para o nosso próximo vídeo, tá bom? Que Deus em sua bondade te abençoe, que você possa ser um discípulo, uma discípula de Cristo, um formador de discípulos, e que Deus te use muito na igreja que você serve, que Deus te use muito na sociedade onde você está inserido. Se você gostou desse vídeo e quer contribuir conosco, a forma que eu acho que você pode contribuir
compartilhando esse vídeo no seu grupo de WhatsApp para os seus amigos, se inscrevendo, deixando seu comentário, falando o que achou da aula, e assim você nos ajuda bastante. Um beijo fraterno no seu coração, que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.